Vamos ler as Santas Escrituras em Romanos, capítulo 3, versos de 9 a 20, que diz assim, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. O que se conclui? O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue no seu caminho, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, amados. Eu quero sua atenção para a palavra de Deus. Eu quero falar nesta noite, amados, sobre estão debaixo do pecado. É o tema da exposição do livro de Romanos, nesse texto sagrado. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar. Deus e Pai, vem nos esclarecer e nos orientar na Tua Palavra, para que tudo que a gente venha falar aqui nesta noite tenha sido direcionado pelo Teu Santo Espírito e que possamos aprender algo maravilhoso para a nossa vida. Ó Deus, que todos possam entender a Tua Palavra nesta noite, vinda da parte de Ti. Orienta em tudo que vamos falar, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema estão debaixo do pecado. Olha, irmãos, ninguém escapa, não é? Ninguém escapa. Eu quero aqui tratar do verso 9, do verso 19, né? E do verso de número 20. E quero trabalhar com você esses 3 versículos aqui e dar para você entender o que a palavra quer falar para nós. Estão debaixo do pecado, amados. É o tema da nossa mensagem. E também o nosso primeiro versículo que eu quero aqui compartilhar com você. Amados, o pecado é a desobediência do homem para com Deus. Isso é o pecado, irmãos, né? Nós sabemos da história, ao invés de o homem obedecer a Deus, desobedeceu quando foi criado, né? E aí, essa desobediência trouxe consequências até a condenação da morte, porque isso foi uma preferência do próprio homem que escolheu isso, né? Ele não só foi contra ele, desobedecendo a Deus, ele foi contra ele porque ele se deu mal, e também foi contra Deus, porque Deus não queria que ele fizesse isso, né? Irmãos, quando a palavra diz assim, estão debaixo do pecado, irmãos, isso aqui é uma atribuição tanto para judeus como para gentios, como para judeus que esperavam o Messias, como para os gentios que veio o Redentor. O Messias ainda não veio para os judeus, mas o Redentor já veio para nós. E nesse texto nós vamos entender, amados, que
a salvação vem através de Jesus Cristo prometido a Adão e Eva. Toda a humanidade está coberta sobre isso. Então, todos que crescem que o Filho de Deus vinha, que era uma promessa, seriam salvos. Então, no passado, tinha que se crer no Filho que vinha de Deus. Tinha que se crer no Messias que vinha. Hoje, nós temos que ir para o passado, de 2000 anos atrás, quem foi que veio? Veio o Messias que os judeus não receberam. Mas veio Jesus, o Redentor, do qual nós cremos nele. E ele é o nosso Salvador. Olha, eu quero tratar desse assunto. O verso de número 19, eu quero tirar essa frase. Todo o mundo seja culpado perante Deus. Não há escapatória. Aqui é o seguinte, pode ser judeu, pode ser outras nações, seja lá quem for, tem que o quê? Crer. Quem não crê e for perdoado em pecado, todos são culpados. Não escapa ninguém. Todos os irmãos, sem exceção, são amados, culpados pelo pecado da natureza do homem amado, cuja responsável foi o homem chamado Adão, irmãos, porque ele foi o quê? O cabeça federal da criação. Todo mundo veio dele. Então, todo que veio dele é a raça, né, humana, né, meus irmãos? Então, o erro do primeiro homem, irmãos, atingiu a toda a sua prole. Vamos ver isso. Em terceiro lugar, eu quero ver o verso de número 20. Olha, Marcos, o que é que diz? O pleno conhecimento do pecado. É para mostrar o seguinte: lei não salva ninguém. Mas, né, a lei aqui é para que o homem conheça o que é o erro, o que é o pecado. A lei não salva, mas ela informa o erro, para que o homem cuide, né? Então, deu sinal vermelho, para. Se o homem corta o sinal, o pardalzinho pega, errou, falhou. A lei, na lei, azul, vermelho, verde e amarelo, alerta, né? Então, a lei aponta o erro, aponta o pecado. E quem corta o sinal vermelho e o pardalzinho pega, o camarada foi o quê? Unido pela lei, né? Meus irmãos, então a lei, ela tem o seu forte, porque ela denuncia o erro, denuncia o pecado, irmão, leva o conhecimento ao homem para entender, amados, isso. Amados, o pecado penalizou o homem que morreu espiritualmente, se afastou de Deus, irmãos, e de quebra ainda ganhou a condenação eterna, né? Bem, em primeiro lugar, irmãos, o verso de número 9. Estamos debaixo do pecado. Irmãos, quando Paulo se refere a isso aqui, nesse texto sagrado, ele está dirigindo a sua palavra para todos. Eu vou explicar. O judeu era a nação que estava esperando quem? O Messias, o Filho de Deus. O judeu era um povo que ganhou demais. Sabe que ganhou demais? Recebeu coisa demais, né? Recebeu Jesus que veio dele. Recebeu os 10 mandamentos. Foi um povo escolhido por Deus. Tudo Deus fez por ele. Tinha ou não tinha mais obrigação de reconhecer que Jesus era o Messias? Tinha. As outras nações, coitadas, não tinha lei, não era povo de Deus, não prestava culto, mas quando o Messias veio, reconheceu como Jesus e tem mais crentes das outras nações do que do próprio povo de Deus. Irmãos, olha, na composição da humanidade, irmãos, existem dois povos, né? Ou duas nações. Uma do primeiro homem chamado quem? Adão. Embora todo mundo venha de Adão, mas na velha dispensação, todos, porque Jesus foi prometido ao primeiro homem que pecou, que afastou de Deus. O homem fugiu, mas Deus foi atrás dele. E quando encontrou ele, disse assim: Adão, onde é que tu está? Estou aqui, Senhor, eu me escondi. Aí o que foi que Deus disse? Tudo bem, errou. Agora eu quero dizer para vocês que
sou mulher, que da raiz de vocês vai sair um que vai vir aqui para esmagar a cabeça da serpente. E quem crê nele será salvo. Quem crê nele, que ele vem, já é salvo. De Adão, seus filhos, até Jesus vir, quem crê, está salvo. Jesus veio, trouxe as boas novas da salvação, pregando, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E disse mais, aí Marcos 1:15, e disse mais em Marcos 16:15, 16 e 16, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, já está mesmo, porque já está desde Adão para cá. Porque o homem que não creu em Deus já é condenado. Não vai ser condenado não, já foi condenado, né? Irmão, a outra descendência, sem ser de Adão, Adão é chamado de primeiro homem. Quem é o segundo? É Jesus Cristo. Quem é de Adão é da carne, da natureza. Quem é de Jesus é espiritual. Nasceu da fé, nasceu da graça de Deus, irmãos, né? E foram libertados da condenação que ganhamos antes com Adão. Mas aí ganhamos de Jesus a graça e pela fé cremos que Ele é o nosso Salvador. Amados, a lei, meus queridos, denuncia e mostra o pecado da morte eterna, cujo responsável foi o homem Adão, irmãos, que ele tomou conhecimento e Deus disse para ele: se comer, morre. Ele então sabia, ele comeu e morreu. Ele não obedeceu ao Criador, irmãos, né? Mas, irmãos, na frente, esta lei foi precedida. Essa lei é para o homem que disse assim: se comer, morre, se comer, morre. E foi a punição, morre. E morte eterna. Morte espiritual e morte eterna. Agora, mas na frente deve ter os 10 mandamentos. Para quê? Para o povo que ele escolheu, chamado de Israel, descendentes de Abraão, de Moisés. A lei, para que a lei? A lei não salva, mas a lei direciona que aquilo é errado, não faça. Então a lei não salva, mas indica o erro, né? Irmão, diante da desobediência, irmão, do primeiro homem, todos que vieram depois, irmãos, foram e nasceram da natureza adâmica do pecado, né? Trazem a origem do erro, a origem do pecado, irmão, né? Esse pecado que ninguém pode se livrar do outro, porque todos são iguais, todos têm o mesmo pecado, né? Irmãos, os culpados, irmãos, são todos aqueles, amados, que permanecem, irmãos, no pecado, chamados de incrédulo, irmão, né? E tanto faz judeu como gentil, todas as outras nações, a nação do povo de Deus, como todas as outras, todos estão debaixo da condenação. Olha o que diz o verso número 20 de Romanos 1:20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. Aqui é o Novo Testamento, Paulo explicando o erro do homem, sendo indesculpável. Tem que igreja, Deus deu a chance ao homem, ao casal, Adão e Eva. Ensine seus filhos, rapaz, suas gerações, a obedecer a Deus, a crer nele, que vocês vão recuperar o que perderam. Em segundo lugar, irmãos, todo o mundo seja culpável perante Deus. Então não tem ninguém santo. Todos padrão, irmãos, né? Porque aqui, amados, a questão é fechada, tanto para judeus como para gentios, irmãos. Todos se mantêm com a desobediência e são condenados. Mas
amados, existe a graça, existe Jesus, que veio ao mundo, irmão, e ele trouxe, amados, a redenção, a oportunidade do homem pela fé, receber a graça de Deus, irmão, para serem novas criaturas, irmão. Como eu disse antes era uma promessa, mas agora, depois da vinda de Jesus, agora a promessa é outra, agora é Ele o Salvador, tem que crer nele, irmão. Por isso que nós entendemos assim como diz a Bíblia Sagrada, amado. Se lá em Gênesis ao homem, Adão e Eva, lá já Deus disse que da Gênesis 3:15, da raiz de vocês vão vir um Salvador. João, quando Jesus Cristo veio, o que é que está escrito na Bíblia Sagrada, João 1:14? O que é que diz, irmão? Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, amado, basta crer nessa vinda de Jesus Cristo ao mundo, amado, para poder ter esse privilégio, irmão, né? Bem, amado, o primeiro homem errou e foi culpado e condenado primeiramente à morte espiritual, foi expulso do jardim, né? Eles tiveram muitas perdas, né? A morte espiritual, a perda da vida para sempre. Deus não criou o homem para ele morrer, perdeu. O que mais ele perdeu? Perdeu a glória de Deus, irmão, que Deus queria, não vim todo dia falar com ele, né? Estava Deus todo dia de manhãzinha lá com ele lá, irmãos. Então o homem perdeu muita coisa porque o pecado sujou, irmão, atrapalhou, só trouxe coisa ruim, irmão. Por essa razão, irmãos, ele se tornou culpado por ter escolhido o quê? A vida? Não, por ter escolhido a morte, né? Amado, se a gente for fazer uma comparação entre o primeiro homem, que só teve perda, né? Expulso do jardim, né? Condenado à morte, morte espiritual, morte eterna, né? Agora, e o segundo homem? O que foi que o homem que crê ganhou com o segundo homem? Amados, olha, só bênção, né? Quem receber Jesus Cristo recebe o quê? A salvação eterna. Vai morar onde? No céu, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, irmãos, né? Eles são remidos por Deus, amados, para viver e herdar a glória de Deus para todo sempre. Ô glória, irmão, né? Não perde isso. Foi Jesus que nos deu isso, né? Por isso que Paulo, irmão, deixa isso bem claro para nós, irmão. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele ia para Roma, mas antes de ir, porque ele foi muito perseguido, né? Porque ele era um judeu e os judeus ficaram com raiva dele. E ele ia para Roma, tem muito judeu lá, e ele mandou essa carta para lá, logo explicando tudo como era, como é que ele entendia todas as coisas, né? Isso é muito importante, irmão. De modo, amados, que o Senhor Jesus Cristo, amados, ele veio para os seus e os seus não receberam. Rejeitaram Jesus, né? E Paulo não queria perder essa oportunidade, porque Paulo plantou igreja em toda a região da época que existia, ele plantou igreja. E ele era louco para pegar a igreja, plantar a igreja na Espanha, então ele tinha que ir pertinho de lá, que era Roma. E Roma já tinha uma igreja, e ele queria ter esse apoio de parceria, né, com o pastor Marcos Severo para plantar as igrejas, para poder ir para a Espanha para plantar uma igreja. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, o verso diz assim, o verso 20, o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, quanto, amados, a lei, as explicações que Paulo dá para nós, irmãos, são de muita importância, amados, né? Ele, amados, fala da fé que os judeus precisam ter, fala da graça de Deus, irmão, né? Que são os meios para judeu e para gentil crente. Irmãos,
Ainda hoje os judeus não recebem Jesus. Lá não tem 3% de crente. Enquanto no Brasil tem quase, misturando tudo, tem uns 25% a 30%. Amados, Paulo, ele estava explicando isso aí, amados, né? Que a lei era um instrumento de Deus para que o homem e irmãos tivesse conhecimento do erro, para se redimir. Jesus Cristo era o remidor do pecado, fazia a remissão do pecado, ele veio para isso. O homem se é salvo quando ele perdoa o pecado lá de Adão e Eva, irmão, né? Então Paulo falava da lei, que era um denunciador do erro. Ela não tinha poder de salvar, mas ela, o povo judeu era muito privilegiado, tinha a lei, né? Tinha um sinal de trânsito lá para o povo parar no vermelho e seguir no verde, porque senão ia haver muita barroada. Então, meus irmãos, a lei foi dada não para salvar o homem, irmãos, mas como uma norma para orientar, irmãos, o homem a respeito do pecado, irmãos, e só quem resolve o problema do pecado, quem é? Quem é que tira o pecado do mundo? Que foi João Batista disse quando viu Jesus diante dos seus seguidores, ele disse: eis o quê? O Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então é ele, amado, né? Que salva o homem, perdoando os seus pecados, irmãos, perdoando-os e dando a ele a salvação, a vida eterna, livrando ele da condenação eterna e ser um homem perdoado. Nós vamos para o céu como crentes, como pecadores perdoados, porque a gente veio de Adão, né? Então, amados, o conhecimento, amado, do pecado, que o pecado é destruidor. Foi que Jesus disse em João 10:10, o inimigo que vem para enganar, para roubar e para matar. O pecado é mentira, é destruição. Aí ele disse: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida em abundância. Irmão, o pecado é algo perverso, que cega o homem, irmão, e neutraliza o conhecimento da pessoa para compreender, né? Por essa razão, irmãos, o homem está aí atolado no pecado, irmão. Olha o que diz João, Romanos 3, versos 16 e 17. Olha o que diz, irmão: nos caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Os homens os cegaram, né? Foram insuportáveis, né? A consciência deles, irmãos, estava para o mal, inclinado para o mal. Essa é a razão pela qual, amados, eles foram destruídos e atingidos pelo pecado. Eu quero concluir, meus irmãos. Quando o homem crê em Deus, irmãos, a vida fica diferente, fica para cima, não debaixo do pecado, mas na graça de Deus, irmãos, né? Ele sai de baixo para cima, irmão. Irmão, a situação de quem vive no pecado é desolador, e pessoas que estão mais desoladoras ainda, aqueles que estão, irmãos, mergulhados nos vícios, nos crimes, nas coisas maus. O homem já é em si um pecador, e aí a coisa fica pior, porque o pecado só leva para o fim triste. Sabe, irmãos, que todos que não creram, irmãos, de todas as nações, sejam eles judeus e gregos, irmãos, né? Sejam eles circuncisos, judeu ou incircunciso, gentios, irmãos, né? Seja ele pobre ou rico, irmão, seja lá quem for, irmãos, quem não crê vai para o inferno, e quem crê vai para o céu. Meus irmãos, a verdade é essa, que o primeiro homem, irmãos, pecou, e a chance foi a promessa. Foi a promessa.
Começou até bem, né? Porque Caim e Abel ofereceram o quê? Culto a Deus, né? Oferta, né? Até que começaram bem, mas aí o erro, o mal, se alojou em Caim que matou Abel. Então vem de lado primeiro. Agora, tinha conhecimento ou não tinha? Tinha tanto, o homem tinha tanto conhecimento, o irmão que estava lá oferecendo a Deus o culto. Então ele era consciente. Não é verdade, irmão? Era consciente. Irmão, eu queria dizer, irmão, se no passado se cria, na velha dispensação, com o Messias, com o Salvador prometido que vinha para libertar o povo, né? E olhava-se para frente e hoje se olha para trás. Tem que saber que houve um galileuzinho que veio, um Messias que veio, que nós aceitamos, um Salvador que trouxe a graça, que disse, João, quem crê, ele disse no sermão final, quem crê será salvo, quem não crê está condenado, já está condenado. Então a gente precisa, irmãos, crer nesse Deus. Eu queria encerrar aqui, eu vou contar uma historinha. Pensei até que não ia contar, porque esse aqui não está hoje aqui, mas vou contar uma historinha. Um certo juiz, irmãos, ele foi visitar um presídio. Eu vi isso aí nas ilustrações de Natanael. E ele visitando o presídio, né? E ele então, como um juiz, ia perguntando a cada um dos presos, né? E aí, meu? E aí? Né? Qual a razão da sua prisão? Eu matei uma pessoa, disseram que eu matei, mas não matei não, eu não mereço estar aqui. Muito bem. E ele procurou outro. Se você está aqui, por quê? Porque disseram que eu roubei. Eu não roubei nem uma galinha, mas disseram que eu roubei. Eu não roubei nada, seu juiz. Né? Muito bem. Só tem gente aqui injustiçada, né? Só tem gente aqui que não fez nada. Né? Aí ele foi perguntar o último. Ele vem cá. E aquele ali tinha se convertido na prisão. Sim. Perguntou para ele, por que você está aqui? Ele disse, eu estou aqui porque eu errei. Então o juiz chamou o diretor da penitenciária e ele disse, irmão, este homem aqui diz que errou, é indigno e merece estar aqui. Eu quero soltar ele agora mesmo. Porque os outros não fizeram nada. Esse aqui fez. Então, eu quero perdoá-lo, porque ele foi sincero. Foi sincero. Amém, irmão?